Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 1. Nosso assunto de hoje é termodinâmica. Os tópicos a serem abordados são estado padrão dos elementos químicos, entalpia de formação e de combustão e a lei de Hess. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de prever a variação da energia em uma reação química, entender os conceitos de entalpia de formação e de combustão e aplicar a lei de Hess no estudo energético de reações químicas. Então, primeiro, vamos entender um pouquinho o conceito do estado padrão de formação das substâncias. Então, todo elemento químico, no seu estado mais comum, no seu estado mais elementar, a uma temperatura de 25 graus Celsius e 1 atmosfera, essas condições são condições estabelecidas como padrão. Então, o elemento químico ou a substância química, no seu estado elementar, nessas condições de temperatura e pressão, 25 graus Celsius e 1 atmosfera, é considerado que ela tem entalpia zero. Todas as substâncias simples terão entalpia zero. Então, olhando aqui nos nossos exemplos, são colocados aqui duas situações de dois elementos diferentes. Então, por exemplo, o carbono ele é encontrado na natureza, na sua forma mais elementar, na forma de grafite. Então, o estado padrão de energia dele a 25 graus Celsius e 1 atmosfera é considerado entalpia zero. E o diamante, que é uma outra forma que o carbono é encontrado na natureza, é uma forma um pouco mais rara do que o grafite, não é a forma elementar, ele tem um nível de entalpia de 1,9. Então, se comparado com o estado padrão do carbono do carbono na forma de grafite para a forma diamante, existe uma variação de entalpia aí no caso de 1,9 kJ. Um outro exemplo é do oxigênio. O oxigênio, o gás oxigênio, O2, a forma mais comum, mais elementar, a 25 graus Celsius e 1 atmosfera é considerado nível de energia zero, uma substância simples, entalpia zero. O ozônio, que é uma forma de uma outra combinação de átomos de oxigênio, o gás oxigênio que nós respiramos é o O2, o ozônio é o O3, é uma combinação de 3 átomos de oxigênio. Nessa forma, ele tem uma entalpia padrão de 142,1 kJ. E se quisermos oxigênio atômico, ou seja, pegar uma molécula de oxigênio O2 e separá-las em 2 átomos de oxigênio, esse átomo de oxigênio separado vai ter um nível de entalpia de 249,1 kJ. Okay? Então, todas as substâncias simples, no seu estado elementar, no seu estado mais comum, ela tem entalpia zero, é uma convenção que é adotada. Mas vamos falar um pouquinho da entalpia padrão de formação em reações químicas. Então, a entalpia padrão de formação, ela é a entalpia relativa à formação de um mol de uma certa substância a partir de substâncias mais simples, também no seu estado padrão. Então, tomando como exemplo a reação de formação da água. Nós temos uma entalpia inicial, um estado inicial, que temos o hidrogênio e oxigênio. A reação, então, na proporção de 1 mol de hidrogênio para meio mol de oxigênio, a entalpia nesse caso, a entalpia dos reagentes é zero, porque hidrogênio, H2, é uma substância simples. Oxigênio, O2, também substância simples. Então, os dois estão no seu nível de entalpia zero. Quando ocorre a formação da água, a molécula de água ela tem uma entalpia de menos 286,6 kJ. Então, comparada à entalpia, o padrão zero do hidrogênio e do oxigênio, ela libera energia. Então, a molécula de água, a entalpia padrão de formação da água, a 25 graus Celsius e 1 atmosfera, é de menos 286,6 kJ. Vamos falar um pouquinho agora da entalpia de combustão. Combustão é a queima, É uma forma mais simples de entender o que é uma combustão, é a queima de algum material, de um material combustível. Então, a entalpia de combustão é a variação da entalpia quando um mol de uma determinada substância sofre uma reação de combustão nas condições padrões. Novamente, temperatura 25 graus Celsius, pressão 1 atmosfera. Pegamos o primeiro exemplo, CH4, o metano, o gás metano, quando ele sofre combustão, ele libera uma entalpia, uma energia de 889,5 kJ.
O metanol, que é um tipo de álcool, o metanol, quando sofre combustão, formando também gás carbônico e água, sofre, ou seja, combustão completa, libera uma entalpia de menos 725,6 kJ. Então, é uma coisa importante para ser observada: toda reação de combustão sempre vai ser uma reação exotérmica, que vai liberar energia. Por isso, os ΔH, aí, tanto do primeiro como do segundo exemplo, são negativos. Vamos ver um pouquinho agora a entalpia de ligação. A entalpia de ligação é a energia de ligação necessária, a variação da energia, ou entalpia, quando o mol de uma substância é separada. Então, por exemplo, quando temos o hidrogênio, gás hidrogênio, H2, molécula de hidrogênio, e é separada em dois átomos de hidrogênio atômico, essa reação tem uma entalpia de mais 435,5 kJ. Ou seja, para eu conseguir separar, quebrar a ligação covalente que existe entre os dois átomos de hidrogênio, o sistema precisa absorver uma energia no valor aí de 435,5 kJ para poder quebrar a ligação covalente e liberar os dois átomos de hidrogênio. No caso do gás cloro, por exemplo, temos dois átomos de cloro também unidos por uma ligação covalente. Para quebrarmos essa ligação covalente e formarmos dois átomos de cloro elementar, nós precisamos que o sistema absorva uma entalpia, uma energia de 242 kJ. Então, sempre que um elemento químico, ligações químicas, no caso, precisam ser quebradas, é necessário a absorção de energia. Então, sempre, todas as quebras de ligações químicas sempre são fenômenos endotérmicos, que absorvem energia. Então, para quebrar uma ligação química entre dois componentes, sempre é necessário uma absorção de energia que consiga quebrar essa ligação. Vamos falar um pouquinho da lei de Hess agora. A lei de Hess, ela estuda a variação da entalpia numa reação química. E a lei de Hess diz para a gente que o que importa são só os estados final e inicial do processo. O que acontece entre o estado final e entre o estado inicial e o estado final não importa. A variação da entalpia ela só vai ser relevante entre o início e o fim, do início e no fim da reação química. Então vamos pegar aqui, vamos discutir alguns exemplos. Então vamos verificar o que acontece no caso da reação de conversão do carbono em dióxido de carbono, ou seja, a combustão do carbono na sua forma elementar, como carbono na forma de grafite. Quando ele sofre a oxidação, ele vira CO2, a oxidação, ou no caso, uma combustão. É uma reação exotérmica que libera menos 393,3 kJ. Então, vamos dizer que essa é a reação principal, reação direta. Essa reação principal, essa reação direta, na verdade, ela pode ser dividida em duas reações intermediárias. Nós podemos dizer, por exemplo, que o grafite ele reagiu com apenas meia molécula, metade de oxigênio, uma reação de 1 para meio, e forma, ao invés de formar CO2, dióxido de carbono, forma o CO, que é o monóxido de carbono. Nesse caso, temos uma entalpia de menos 110,3 kJ. E esse CO formado, o monóxido de carbono, pode reagir com mais meio mol de oxigênio e formar finalmente o CO2. E nesse caso teremos uma entalpia de menos 283 kJ. Então o que acontece? Se somarmos as entalpias parciais, ΔH1 e ΔH2, nós teremos o valor ΔH total, é o mesmo valor da entalpia da reação total, da reação global da conversão do carbono em dióxido de carbono. Okay? Então, uma reação química principal ela pode ser subdividida em reações semi-reações, reações parciais, e a soma das entalpias dessas reações parciais vai ser o valor ser exatamente o mesmo da entalpia da reação global. Graficamente, nós podemos verificar aí o que acontece. Então, no estado inicial, a entalpia inicial, temos lá grafite, carbono na forma de grafite, mais oxigênio na sua forma elementar. A primeira setinha maior, ΔH total, indica para a gente
a entalpia, o estado final, a entalpia, depois aí da formação de CO2. Mas se olharmos os estados, as outras duas setinhas menores, o ΔH1 indica justamente para a entalpia da reação de conversão de carbono em monóxido de carbono, tá? E depois o ΔH2 é a entalpia da formação da conversão de CO em CO2. Então, acho que no gráfico aqui fica até mais simples de entender, tá? Se somarmos as duas setinhas menores, tá? Vai ser igual à setinha maior. Essas setinhas indicam para a gente os valores, né? os ΔHs de cada reação. A maior da reação total e as menores das reações parciais. Tá? Outro detalhe interessante da lei de Hess é que as equações termoquímicas, tá? Essas reações químicas mais os valores das entalpias, elas podem ser tratadas como equações matemáticas. Né? As operações matemáticas que nós realizamos nas equações matemáticas podem ser aplicadas para as equações termoquímicas. Então, vamos tomar como exemplo para a reação, novamente, do carbono, a conversão do carbono em CO2. A primeira reação parcial, então o carbono sendo convertido a monóxido de carbono, e a segunda reação, a conversão do monóxido de carbono em dióxido de carbono, se nós somarmos a primeira linha com a segunda, nós teremos no final a reação global. O que vai acontecer? O C, grafite, na primeira linha, na primeira reação, ele vai direto, aparece no estado final, tá? Nós temos meio mol de oxigênio na primeira linha, meio mol de oxigênio na segunda linha. Somando meio mol da primeira linha com meio mol da segunda linha de oxigênio, teremos 1 mol de oxigênio na reação global. O monóxido de carbono, na primeira linha, ele aparece no lado dos produtos. Na segunda linha, ele aparece no lado dos reagentes. Nós podemos cancelar um com o outro, como se fosse realmente o quê? Uma equação matemática. Então, nós cancelamos os dois COs, né, onde aparece o monóxido de carbono. Então, o que sobra? Do lado dos produtos, sobra o CO2 da segunda reação. Então, a reação global, na terceira linha, ela é uma soma da primeira e da segunda reação. Inclusive, o próprio valor da entalpia também, né? O ΔH total é a soma de ΔH1 mais ΔH2. Uma outra situação interessante da lei de Hess é que se nós invertermos o sentido da reação química, o valor da entalpia também será invertido. Então, por exemplo, a reação de conversão do grafite em monóxido de carbono é uma reação exotérmica, que libera menos 110,3 kJ. Se pegarmos a reação química de dissociação do monóxido de carbono em carbono e meio mol de oxigênio, o valor da entalpia é exatamente o mesmo em módulo, só que agora é uma reação endotérmica, a entalpia torna-se positiva. Okay? Então, é uma regrinha também aí bastante utilizada na lei de Hess, que né, quando nós invertemos o sentido da reação química, a entalpia também, o valor permanece o mesmo, só que muda de sinal. Se no primeiro momento era uma reação exotérmica, hora que invertemos o sentido dos reagentes dos produtos, essa reação exotérmica passa a ser uma reação endotérmica. Outro detalhe interessante, quando uma equação química é multiplicada por um valor diferente de zero, a entalpia também é multiplicada proporcionalmente por esse valor. Então, no caso agora, a reação de conversão de carbono em dióxido de carbono, nós já vimos, né, então, que a entalpia, quando eu tenho uma proporção de 1 para 1 para 1, né, 1 mol de carbono para 1 mol de oxigênio formando 1 mol de dióxido de carbono, a entalpia é de menos 393,3 kJ. Quando eu multiplico por 2 a proporção dos reagentes e formação dos produtos, o valor da entalpia também é multiplicado por 2. Tá? Então, na segunda linha, podemos observar que a entalpia dobra de valor. De 393,3 kJ, ela passa a ser de menos 786,6 kJ. E a mesma coisa vai acontecer se eu diminuir a quantidade de reagentes. Então, no caso, se eu pegar apenas meio mol de grafite com meio mol de oxigênio formando meio mol de dióxido de carbono, a entalpia será metade do valor que teria na primeira linha.
Se quiser saber um pouquinho mais sobre termodinâmica, sobre entalpia, assista ao vídeo Caldeira Fogo-Tubular, Aquatubular e Locomotiva Visão Geral. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre termodinâmica. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.